Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Convido você nesse momento para abrir as Escrituras Sagradas no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 14. Lucas 22, versículo 14. Que essa noite seja uma noite memorável na presença de Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que os louvores entoados possam chegar diante do trono da graça, as orações feitas aqui nesse lugar. Que Deus, que se compadece, que é rico em misericórdia, não leve em conta a nossa própria justiça, mas que esteja sobre nós a sua misericórdia. Lucas capítulo 22, versículo 14, diz assim: Chegado a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhe digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graça, o partiu e lhe deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava a fazer isso. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te louvamos nesse momento, Senhor Deus, orando, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus. Perdoa, Pai, quando agimos não conforme a Tua vontade, Senhor Deus, mas quando nós te contrariamos, quando não fazemos aquilo que um cristão deve fazer. Perdoa, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar contigo. Nos ajuda, Senhor Deus, a te glorificar, a te amar, a amar o próximo. Nos ajuda, Senhor Deus, a sentar à mesa contigo e não ser, ó Pai, um que negligencia o nome do teu Filho amado. Pelo contrário, nos ajuda, Senhor Deus, a te glorificar, a louvar o teu nome, a te render graças e louvores que te são devidos. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Seja uma noite de alegria na tua presença, que tu se faça presente através do teu Espírito Santo, enchendo os nossos corações, as nossas mentes. Nós possamos sair daqui cada vez mais transbordando no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, cantar hinos e louvores ao nosso Deus. É o hino de número 152, Pastor Divino. A letra da música diz que o rebanho do Senhor está congregado e o nosso desejo é adorar. Então vamos ficar em pé para a gente entoar o primeiro hino da noite. Ouvi-nos, Pastor Divino, nós que neste bom lugar teu rebanho congregado
desejamos te adorar. Cristo amado, Vê teu povo abençoar. Cristo amado, vê teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faz viver. Chama os pobres enganados, faz-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco, meu Senhor. Torna ao terno cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Gostaria que os irmãos se sentassem e abrissem suas Bíblias em Lucas 24. Nós vamos fazer uma leitura. Essa leitura, ela será a base da nossa pregação, da nossa reflexão. Então, gostaria que todos pudessem abrir. Vai ser um pouquinho extensa, mas se faz necessário a leitura do texto. A gente vai ler Lucas 24, a partir do versículo 13. Algumas Bíblias trazem o subtítulo: Os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 13. Acredito que os irmãos já encontraram. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhe perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Jesus, lhes perguntou: Do que se trata? Os discípulos explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno,
que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjo e os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando os aproximaram da aldeia onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Amém. Vamos ficar em pé, convidar a igreja mais uma vez. O nome sobre todo nome, o nome para adorar, o nome que sustenta a terra, o nome que controla o mar, o nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. Ao nome. O nome sobre todo nome, o nome para adorar, o nome que sustenta a terra, o nome que controla o lar, o nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. O nome sobre todo nome, o nome para adorar,
o nome que sustenta a terra, o nome que controla o mar, o nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais, né? Então, temos a nossa fé provada aí a cada dia, né? Cada dia é um aprendizado, né? É uma prova de que a gente passa, que nós estamos alicerçados somente em Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar
por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Podem sentar. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Perto que se vá com toda sombra, tenho luz, a luz divina do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador irá chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Obrigado, meu irmão. Eu só não cantei porque eu fico com a voz embargada quando eu escuto essa canção, porque ela retrata, ela fala, ela cita a passagem bíblica que eu li. E eu posso escutar ou ler essa passagem bíblica e escutar essa música várias vezes que eu me emociono. É uma das passagens bíblicas que eu mais admiro nas Escrituras Sagradas. É uma das passagens bíblicas que, quando eu leio, ela enche o meu coração.
de uma passagem bem simples. Uma passagem que fala desse caminho, que fala dessa caminhada, do caminhar com Jesus. Jéssica, eu não trouxe uma cadeira para você. Você vai ficar aqui? O Júlio vai ficar porque ele vai pregar comigo. Vai pregar juntamente comigo sobre essa passagem bíblica, falar de caminho. Falar dessa caminhada com Jesus. Não é um ditado popular, se eu não me engano, acho que é na história da Alice no País das Maravilhas, que quando ela se perde, acho que é no bosque, e ela agora se depara com dois caminhos, e ela pergunta ao coelho para onde ela está indo, e ela está em dúvida de qual direção tomar. E ela pergunta qual o caminho, e o coelho responde, diz que se ela não sabe para onde está indo, qualquer caminho lhe serve. Eu gostaria de refletir nessa noite com os irmãos, de falar desse caminho, dessa caminhada, da caminhada cristã, do andar com Cristo, do caminhar com Cristo. Jesus é o caminho e nós somos os caminhantes desse caminho. A igreja é a igreja caminhante, é a igreja que caminha com Jesus. E eu quero refletir com os irmãos nessa noite sobre esse tema, sobre esse andar com Jesus. Eu proponho essa reflexão, e como toda boa caminhada, ela há um início, há o percurso, o trajeto, e antes de chegar à estação final, à parada final, há várias e várias outras paradas que se fazem necessárias. E esse caminho de Jesus, ele, diferentemente da história da Alice no País das Maravilhas, ele aponta para um lugar, ele tem uma chegada. Mas eu quero me deter nessas paradas, nesse trajeto, nesse percurso. E quando eu medito nessa palavra, nesse texto, eu gostaria que você se transportasse mentalmente para essa passagem bíblica. Jesus é um domingo. Essa passagem relata um fato que aconteceu num domingo. Jesus, nesse momento, é o Jesus ressurreto, aquele que não ressurgiu, mas que ressuscitou. E é o terceiro dia, Jesus acabara de ser crucificado. E o texto diz que iam dois caminhantes, dois discípulos de Jesus. E eles iam caminhando de Jerusalém, com destino a um povoado, a um vilarejo chamado Emaús. Era o cair da tarde, sol se pondo. Eu fico imaginando aquela cena nas estradas escaldantes, poeirentas do Israel antigo, aqueles homens caminhando em direção àquela aldeia, no crepúsculo, no cair da tarde. E o texto diz que Jesus os acompanhou. Eles iam caminhando, esses dois discípulos sozinhos, e Jesus Cristo os acompanhou. E começou a interagir com eles. Mas o texto diz que eles começaram a interagir com Jesus, mas sem saber com quem estavam conversando. Eles não sabiam que era Jesus, eles não reconheceram Jesus Cristo. Jesus ia conversando com eles iam conversando entre eles mesmos, eles iam relatando os últimos acontecidos, o que tinha ocorrido. E o texto diz que nessa caminhada, eles estavam tristes, eles estavam falando que Jesus Cristo
tinha morrido, que Jesus Cristo tinha sido crucificado. E eles estavam saindo de Jerusalém. A promessa de Jesus era para que os discípulos ficassem em Jerusalém. Mas esses dois se afastaram de Jerusalém. E esse é o caminho das nossas vidas. Esse caminho que os dois discípulos estão fazendo aqui, o caminho de Emaús, o caminho é a nossa vida. E muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus, Jesus está caminhando conosco e nós não percebemos. Nós não percebemos Jesus ao nosso lado. E às vezes Ele conversa com a gente, Ele fala com a gente, Ele interage com a gente, Ele nos livra, Ele nos orienta, Ele nos direciona para onde nós devemos andar, para onde nós devemos ir. E nós estamos ali conversando com Ele, mas às vezes nós não nos damos conta e não percebemos durante a caminhada, durante a nossa existência, durante a nossa caminhada cristã, nós não percebemos, não sentimos, não enxergamos a presença de Jesus na nossa vida. Você já sentiu assim? Você já sentiu completamente uma sensação de desamparo? Uma sensação que Jesus não está ali contigo? Que Jesus não está presente mais com você? Não faz esse trajeto contigo? Você não escuta mais a voz de Deus? Você não escuta mais a presença do Senhor? Não sente mais a presença do Senhor na sua vida? Essa é a nossa caminhada cristã. E o que é que nos faz, ou o que é que nos acomete ao ponto de causar essa cegueira, que durante esse trajeto nós não conseguimos mais enxergar Jesus nas nossas vidas? Você acha que isso não acontece com crente? Você acha que isso não acontece com aqueles que um dia se empenharam na obra do Senhor, que testemunhavam de Jesus, que falavam do Evangelho para todas as pessoas, que de 10 palavras que saíam de suas bocas, 11 era o nome de Jesus, e agora não pronuncia mais o nome de Cristo, não lê mais as Escrituras, orar nem pensar? Você acha que isso não acontece com aqueles que estão no caminho? Acontece. Eu já me encontrei perdido nesse caminho. Depois de conhecer a Cristo, de fazer o que eu estou fazendo hoje, de pregar, de falar de Jesus, de ensinar na escola bíblica dominical, durante um momento eu deixei de enxergar Jesus. Não vi mais Jesus. As orações foram ficando cada vez mais raras. As leituras das Escrituras cada vez mais difíceis. E quando eu olhei para trás, para frente, à direita, à esquerda, eu não via mais Jesus caminhando ao meu lado. E o que é que nos faz, ou o que é que nos causa essa cegueira? Às vezes são as agruras da vida, são os dissabores, são os obstáculos, são as dificuldades que vão minando o nosso viver, vão minando a nossa vida como um todo, inclusive a vida cristã, a vida espiritual, a vida de convívio, de relação com a igreja, de comunhão com Deus. São as doenças, é o desemprego, são as dificuldades nas relações interpessoais, com a família, com o esposo, com a esposa, as dívidas. E tudo isso vão se acumulando, ou vai se acumulando, ao ponto da gente ficar tão submerso que não consegue mais
vê uma luz, vê uma saída, não consegue mais enxergar Jesus. E parece que ele vai ficando cada vez mais distante. Parece que quanto mais você caminha, quanto mais você trilha esse caminho, e o caminho começa a se tornar mais tortuoso, mais cheio de curva, de altos e baixos, e você olha pelo retrovisor e não vê mais Jesus. E você começa a se sentir cada vez mais sozinho. Você mergulha cada vez mais na solidão. Durante a nossa caminhada com Cristo, nós nos parecemos com esses dois discípulos no caminho de Emaús, que estavam com Jesus, mas não reconheceram. Estavam caminhando com Ele, iam conversando com Ele, mas não reconheceram, porque a Bíblia diz, o texto diz, o versículo 26, que os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer. O que é que tem impedido a minha vida, a sua vida? O que é que tem impedido os meus olhos, seus olhos, de reconhecer Jesus caminhando contigo, caminhando comigo? O que é que tem colocado por venda ao ponto de eu não conseguir mais enxergar essa luz que brilha mais forte do que o sol? Esses dois discípulos estavam no caminho de Emaús. Estavam conversando a respeito do que tinha acontecido com Cristo. Muitas vezes, o que nos impede de enxergar a Cristo, essas dificuldades da vida que nos acometem, são as tristezas. Começamos a ficar entristecidos nas nossas vidas, que não conseguimos mais enxergar Jesus. Assim como esses discípulos que estavam no caminho de Emaús, mesmo conversando com Cristo, eles não conseguiam mais, porque eles estavam acometidos de tristeza. Não deixe a tristeza instalar o seu coração, porque ela pode impedir de você enxergar Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador irá chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. E o caminho prossegue, esses dois discípulos caminhando com Jesus. E eles começam a interagir com Cristo. E o Senhor, nosso Senhor Jesus, tem uma veia de humor interessante.
ele pergunta àqueles 2 discípulos: o que é que vocês estão conversando? Qual o assunto em pauta? Qual o assunto do momento? O que é que está rolando no TikTok, no Instagram, no Facebook? Qual o assunto, qual a pauta que vocês estão conversando? E eles olham para Jesus, meio que dão uma resposta até cruda, uma resposta rude. Será tu o único que esteve em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos? Só tu que não sabe. É como se dissesse assim: rapaz, esse Jesus é muito desinformado. O camarada não sabe o que é que está acontecendo. É só o que está rolando aí a boca miúda o que aconteceu. A notícia está no ar. O que aconteceu com esse Jesus? E eles olham para Jesus e dizem: só tu não sabe o que aconteceu? Aí o bom é que Cristo tem uma veia, um humor muito legal, e Jesus ainda olha para ele e diz assim: quais? O que é que está rolando? O que é que está rolando aí? O que é que está acontecendo? Bate a fita aí para mim. O que é que está rolando? E eles começam a dizer: olha, Jesus, aquele que era profeta, que fez grandes obras no meio do povo, que foi grande assim como Moisés. Engraçado que eles começam a falar de Jesus para Jesus mesmo. Você já pensou sobre isso? Eles começam a dar uma aula de Jesus para Jesus mesmo. E aí eu fico pensando, às vezes, nós damos aulas de Jesus, falamos de Jesus para Jesus mesmo e não falamos de Jesus para nós mesmos. Às vezes eu venho aqui, eu dou aula sobre Jesus, eu falo sobre Jesus, mas às vezes eu esqueço de falar de Jesus para o meu coração. E eu fico falando às vezes de Jesus para Jesus mesmo e ainda dou carão em Jesus Cristo. Você já deu carão em Jesus Cristo? Senhor, eu estou aqui numa situação, Deus não está me vendo. Eu estou passando por tantas dificuldades. O Senhor não olha mais para mim. E Jesus está ali, do ladinho, coladinho com você. Mas os seus olhos, os meus olhos, não conseguem enxergá-los. Sabe por quê? Porque assim como esses discípulos, muitas vezes bate a desesperança. Aconteceu isso com eles. Eles conversando ali com Jesus e diz assim: olha, nós esperávamos que fosse Ele que haveria de redimir Israel. Ou seja, a gente estava esperando que fosse Ele que salvasse Israel. Bateu a desesperança nesses 2 discípulos. Eles estavam desesperançados agora, Évila. E quantos de nós estão nesse caminho sem esperança, sem força para continuar? Conhece sobre Jesus, sabe muito sobre Jesus, sabe a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, tem a capacidade intelectual de interpretar as Escrituras, mas durante a caminhada não viu Jesus ainda. Sabe outra coisa que nos cega e faz com que nós não enxerguemos a Cristo? Quando nós criamos falsas expectativas sobre Jesus. Esses homens, eles criaram falsas expectativas sobre Cristo. Eles queriam um redentor, um guerreiro, que libertasse Israel daquele momento, das garras do Império Romano. E às vezes acontece conosco. Deus não entrou ainda com a provisão que eu, na minha concepção, que eu tenho dele, que ele é Deus, que ele já deveria ter resolvido o meu problema. E eu crio uma falsa expectativa sobre Jesus. E eu acho que eu não tenho que passar por dificuldades, que eu não tenho que sofrer, porque ele é meu Deus e ele pode fazer tudo, me livrar de todos os problemas. E eu estou orando, pedindo, e ele não está vindo ao meu socorro. E eu não consigo mais enxergar, mas ele está ali, do ladinho, bem grudadinho de você.
Está ali do seu ladinho, na sua costela. E a caminhada vai prosseguindo. Já está escurecendo. Já se faz noite. E eles olham para Jesus e dizem assim: Senhor, já se faz tarde. Por que é que tu não entras agora? Fica aqui. Porque Jesus tinha insinuado que iria passar adiante, que iria prosseguir caminho. E eles, de certa forma, constrangeram Jesus a entrar naquela casa. E o Senhor aceitou o convite. Entrou e eles se colocaram à mesa. E ali foi uma parada, eles fizeram uma parada nessa trajetória. A nossa caminhada cristã, nós somos diariamente convidados a fazer paradas, a refletir, a pensar sobre as nossas vidas. É hora de convidar Jesus nessa parada. De você estar com Ele num local onde você possa enxergá-lo. Se você não enxergou Cristo ainda nesse seu caminho, durante esse trajeto, está na hora de fazer uma parada e de estar num local onde você possa enxergá-lo. Eu poderia dar o título a essa reflexão sobre caminhando com Cristo, mas eu resolvo agora chamá-lo de a mesa com Cristo, porque é na mesa, é a mesa onde Jesus se revela. É nesse banquete celestial onde os olhos se abrem e você começa a ver Jesus. Então, meus amados irmãos, eu convido você a se sentar à mesa com Cristo, a participar desse banquete, porque é na mesa onde realmente há comunhão, é na mesa onde há união, é em torno da mesa que as famílias se reúnem, é em torno da mesa que você expõe entre família as suas dificuldades, a sua tristeza, as suas lutas, as suas dores. E Jesus se revela na mesa, estando à mesa com Cristo. E foi isso que aconteceu com esses discípulos. O texto diz que Jesus Cristo começou a ensiná-los durante o percurso. Depois você presta atenção nesse, leia com calma em casa. Olha que interessante. Para expor o evangelho para eles ali no caminho, e mesmo assim, eles não conseguiram enxergar Jesus. Eles só vão se dar conta daquela mensagem do evangelho posterior à mesa, aonde eles começam a refletir de tudo que tinham escutado e começaram a pensar: não é à toa que quando ele falava, os nossos corações ardiam. Quando ele falava, nós sentimos algo diferente, mas mesmo assim, nós não conseguimos reconhecê-lo. Mas foi no partir do pão, foi na oração, foi à mesa que os olhos se abriram. E eu encontro Jesus sentado na mesa com vocês e vocês comigo. Porque não há outra maneira mais palpável de ver a Cristo, de enxergar a Cristo, ele refletido na face do irmão. O Evangelho é um chamado a estar à mesa com Cristo. O Evangelho
é um chamado a reconhecer Jesus na face do outro, na face daquele que está cansado, que caminha juntamente conosco, aquele que muitas vezes está ficando para trás, aquele que não está conseguindo enxergar Jesus. Mas é hora da igreja pegar na mão destes e trazê-lo consigo, para que se sente à mesa com Cristo, e que ali, sentado à mesa, onde nós podemos desfrutar desse banquete celestial, de compartilhar a experiência, de nos fortalecer uns com os outros. É isso que significa ser igreja. Vai muito além de uma instituição formal. Eu tenho refletido muito nesses dias sobre isso. O que é ser igreja? É um chamado, igreja é um chamado a estar à mesa com Cristo, partilhando experiência de uns com os outros. É reconhecer Jesus na face do irmão. Meu irmão, vamos estar juntos nesse banquete celestial, como família, compartilhando experiências, fortalecendo uns aos outros. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tu tens o meu coração. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Eu finalizo dizendo: mesmo se você, nesse exato momento, não esteja conseguindo enxergar Jesus, saiba que Ele está bem aí do seu ladinho, bem pertinho de você. Pois a Bíblia diz que Ele mesmo nos prometeu, nos falou que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Que a igreja seja um local de festa, de alegria, de jantar, de muita comida, de muita fartura, de muito alimento. Que na mesa do Senhor não haja pessoas famintas, enquanto outros enchem a pança. Que na mesa do Senhor não haja pessoas com sede, enquanto outras não conseguem mais nem beber. Que na mesa do Senhor haja comunhão, mesmo com todas as nossas diferenças. Nessa mesa, muitas vezes vai ter discussões, muitas vezes vai ter, como diz no Ceará, vai ter uns entreveros, Graça. Vez por outra tem uns entreveros, mas nós somos chamados para estar à mesa. Diz que tinha uns porquinhos da Índia. Diz que eles estavam no seu habitat natural e de repente bateu uma crise e faltou comida. E eles tiveram que se retirar. Eles tiveram que se retirar porque não tinha mais comida, não tinha mais bebida. E em bando, eles se debandaram. E quando eles chegaram no novo lar,
eles não contavam, mas de repente veio um frio muito intenso, muito grande, e muitos deles morreram. Muitos deles ficaram pelo caminho. Mas eles descobriram, se na noite seguinte eles ficassem todos juntinhos, tudo pertinho um dos outros, eles poderiam gerar calor entre eles mesmos e se aquecerem. E assim, quando o frio veio na noite seguinte, eles se juntaram, ficaram todos juntinhos, pertinho um do outro, e passaram a noite toda nesse frio congelante. Mas quando amanheceu e o sol saiu, nenhum deles havia morrido. Nenhum deles havia morrido. Mas a noite seguinte também apontava que viria frio novamente. E eles decidiram não ficarem mais juntos. Porque esses porquinhos, como diz, eram os porquinhos espinhosos. Quando eles, na noite anterior, quando eles estavam juntinhos, eles se feriram. Porque eles estavam tão próximos ao outro que os espinhos de uns começaram a furar uns aos outros. E eles decidiram não se reunir mais naquela noite. E chegado o frio, na manhã seguinte, novamente, havia muitos mortos. Meus irmãos, mesmo que entre nós aconteça essas arranhuras por estarmos próximos uns dos outros, o convite sempre é para estar à mesa com Cristo. Que Deus nos abençoe grandemente. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador irá chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Amém. Eu estou feliz porque eu sei que Cristo está comigo. Amém. Amém. Eu acho que eu não falei 30% do que eu queria falar. Mas o texto fala tanto ao meu coração que eu fico me emocionando várias vezes durante a mensagem e acabo esquecendo. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso
que eu tenho certeza que deve ter aquecido o seu coração e você deve ter sentido a vontade de se deliciar nesse banquete com Cristo. E, meus amados irmãos, é com imensa alegria. Eu vou fazer algo que eu não costumo, Verônica, fazer aqui. A Verônica me deu aqui a relação dos irmãos. Évila, já eu te chamo, tá, Évila? Não esqueci, não. E ela colocou aqui, seja bem-vindos visitantes, né? Aí ela botou vários kkk. São as iniciais do nome das pessoas. Meu amado, você que está aqui nos visitando, você é convidado a estar conosco mais vezes, juntos, sentados a esta mesa, para participar desse banquete que é a palavra de Deus. Venha mais vezes, nos dê a alegria de estarmos em comunhão com você. Sinta-se em família, no local onde você pode chegar, puxar a cadeira e se sentar sem pedir permissão. Você que nos visita, muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa voltar aqui mais vezes. Em especial, meu coração transborda de alegria, porque um casal chegou, não para mim, chegou para a Évila, e pediu para, não precisava nem pedir, mas pediu para sentar à mesa, para puxar. Eu disse, olha, eu quase que disse, não precisa, puxem as cadeiras e se sentem. Mas eles conversaram ali com a gente, e dizendo que estavam com vontade de fazer parte desse banquete, de comer bastante de Jesus. E eu vou pedir esse casal para ficar de pé, porque eu perguntei para eles se eu poderia fazer isso, e eles permitiram. Então é a Luísa e o Lucas. Não, mas ela me autorizou a chamá-la de Luísa. Não foi, Luísa? Foi, ela me já autorizou a chamá-la, porque ela chamá-la de Luísa. Então vou pedir esse casal que venha aqui à frente. Esse casal, eles disseram assim, olha, nós estamos querendo permanecer, parar, fazer uma parada aqui nessa igreja e sentar à mesa com vocês. E eu fico muito feliz por vocês dois estarem tomando essa decisão de, juntamente conosco, posteriormente, estarmos convidando mais pessoas para estar à mesa com a gente aqui nessa igreja, para estar à mesa com Jesus aqui na Igreja Batista da Paz. Meus irmãos, vocês já têm uma bênção de Deus. O casamento de vocês foi selado, consagrado pelo Espírito Santo, porque vocês creem em Jesus Cristo como Salvador. O pastor não está aqui para dar a bênção, mas ele vai fazer isso posteriormente, tá? Mas eu quero agradecer de coração e dar as boas-vindas a vocês, que vocês se sintam felizes em nosso meio, com toda a liberdade que a mesa proporciona. Nessa mesa não há lugar para timidez, não há lugar para tristeza. Esteja na mesa com a gente, que Deus abençoe grandemente. Vou chamar o Auriberto aqui para orar por esse casal. O Auriberto é ungido aqui como vice-moderador, vai orar por esse casal, para que Deus abençoe, que nos abençoe essa noite, que seja uma noite memorável, que está sendo uma noite memorável na presença de Deus. Évila, quando a gente orar, e você vem dar os seus recadinhos do coração, tá bom? Pai querido, Pai amado, Senhor, como estamos felizes de estar aqui, Senhor, da oportunidade que Tu nos dá de Te servir, Senhor, do privilégio que temos de Te servir, Pai querido. Queremos Te entregar nas Tuas santas mãos, Senhor, esse casal, Senhor, que está chegando, Senhor, para que Tu possa cuidar dele, Senhor, para que possa direcionar cada vez sua vida para perto de Ti, ó Pai querido. Abençoe essa amada igreja, Senhor, para que nós possamos estar cada vez mais unidos, Senhor, apesar da dificuldade, apesar dos espinhos, Senhor, mas nós possamos estar unidos cada vez em prol do Evangelho, Senhor, em prol de impactar essa comunidade com a Tua palavra, ó Pai querido. Abençoa, Senhor, o restante da semana, Senhor, que é a semana que se recomeça amanhã, a semana de trabalho, Senhor, para que nós possamos testemunhar de Ti onde quer que estejamos, Senhor. Nós possamos Te mostrar, Senhor, para os nossos
amigos, para nossos colegas de trabalho, colegas de faculdade, Senhor, para que nós possamos testemunhar de Ti, ó Pai querido. Nós pedimos isso, Senhor, não porque merecemos, Senhor, mas apelamos para a Tua misericórdia, Senhor. Sem ela nós não seremos nada, ó Pai querido. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Estamos alegres porque participamos desse banquete, né? A palavra do Senhor, oramos juntos, cantamos juntos. Desejar aos irmãos aí uma boa semana. Cada semana, cada dia é um novo dia e nós sabemos que Deus está sempre conosco, né? Nos acompanhando, e que essa mão forte de Deus que está sobre nós, né, que nos acompanha, nos faça mais forte cada dia, certo? Por isso nós dizemos que Ele é o nosso pastor e nada nos falta, né? Cantamos a Ele e louvamos o seu nome. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz beber de suas águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Jeová comigo está. Ele é o meu pastor e por onde eu for Ele vai me acompanhar. Jeová comigo está. Com seu cajado Ele toca em mim e me conduz aos seus pastos verdes, onde eu posso descansar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me reconcilia com os meus inimigos, me unge com óleo, me exalta, me abraça e ainda me chama de amigo. Jeová comigo está. Ele é o meu pastor e por onde eu for Ele vai me acompanhar. Jeová comigo está. Com seu cajado Ele toca em mim e me conduz aos seus pastos verdes, onde eu posso descansar. Amém.